Eu gostaria que pudéssemos ler profeticamente, como palavra de Deus. Não vamos fazer qualquer leitura, amém, irmãos? Vamos colocar o nosso coração. Aqui está, na minha tradução, atribuam ao Senhor. E você vai ler, atribuemos ao Senhor, juntamente com seres celestiais. Amém? Nós vamos entrar no texto da palavra. Levante a tua mão e diga: atribuemos ao Senhor, juntamente com seres celestiais. Atribuemos ao Senhor glória e força. Atribuemos ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adoremos o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirião como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus. Corta com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória, glória, glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. E no seu templo todos clamam: glória, glória, glória. Levante a tua mão, vamos orar. Senhor, nesta manhã queremos te adorar na beleza da tua santidade. Nesta manhã nós queremos te adorar na autoridade do teu poder. Nesta manhã queremos te adorar na eternidade da tua misericórdia. A tua palavra diz: a tua misericórdia dura para sempre. E a tua misericórdia se renovou nesta manhã sobre cada um de nós. E sabemos, Senhor, que a tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. Por isso, Senhor, dependemos da tua misericórdia mais uma vez nesta manhã. E queremos dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação a Jesus de Nazaré. Te entronizamos, Jesus, neste lugar. Te coroamos neste lugar. Tu és a pessoa mais importante desta conferência profética. Senhor, tu és o início de todas as coisas. Tu és o princípio, tu és o fim. Tu és o alfa, tu és o ômega. E, Senhor, declaramos que tu és o início da conferência,
meio da conferência, o final da conferência. Senhor, ajuda-nos a olharmos para Ti nesta hora, que os nossos olhos estejam fixos em Cristo de Jesus, o Nazareno, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, o soberano Senhor sobre a face da terra. Te adoramos, Jesus de Nazaré, como leão da tribo de Judá, como o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos nós. Sim, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos como príncipe da paz, brilhante estrela da manhã, sol da justiça. Jesus, recebe a nossa adoração nesta manhã. Senhor, já adoramos através da música, mas Senhor, mais uma vez, através da nossa boca, abrimos os nossos lábios para te dizer que Tu és verdadeiramente aquele que tem o nome sobre todo nome. É aquele que é exaltado nos céus, na terra, debaixo da terra. Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és o Senhor do Brasil. Tu és o Senhor do Rio Grande do Sul. Tu és o Senhor da cidade de Porto Alegre. Tu és o Senhor de cada igreja representada neste lugar. Tu és o cabeça da noiva. Tu és o noivo esperado. Tu és amado dos nossos corações. Tu és o desejado das nações. Senhor Jesus, Rei dos séculos, Rei dos judeus, Rei das nações, recebe agora a nossa adoração. Entregamos, Senhor, este momento da palavra, para que a Tua palavra seja uma palavra que saia do Teu coração. Não seja a palavra da Neuza ou de qualquer outro, mas a palavra que sai do Teu coração. Eis-nos aqui para Te ouvir, eis-nos aqui para Te obedecer. Senhor, nesta hora, nós queremos mais uma vez selar este lugar com Teu sangue, sangue poderoso, precioso de Jesus. Selamos o teto, as paredes, o chão deste lugar e confiamos na Tua promessa de que Tu serias o nosso escudo e Tu és verdadeiramente a muralha que Tu estás levantando ao nosso redor, muralha de fogo. Senhor, que Te agradecemos porque neste lugar existe uma muralha de fogo, fogo da Tua parte. Coloca o redoma do Espírito Santo ao redor da Fiergues, Senhor, e que todos sejam protegidos por Ti, sem nenhuma exceção. Mas todos aqueles que vieram espionar estejam sendo desmascarados em nome de Jesus. Nesta hora nós repreendemos todo espírito de dúvida, de incredulidade, de confusão, roubo de ideias, roubo de pensamentos, roubo, Senhor, de palavras, em nome de Jesus. E queremos pedir, Senhor, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para fluir, para falar, para redarguir, para nos exortar, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, pelos anjos que estão aqui cercando este lugar. Senhor, libera os anjos da palavra, da cura. Senhor, todos aqueles anjos que arrebentam, Senhor, com a escravidão, estejam sendo agora, Senhor, liberados. Anjos que abrem as portas das prisões, estejam sendo liberados agora, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, que anjo da palavra possa trombetear agora neste lugar, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Ti. Amém, irmãos, vamos abrir Isaías 66, podem sentar. Eu queria ler Isaías 61. Interessante que esse texto tem sido citado por várias pessoas e nós não combinamos. Mas eu queria dizer o seguinte, irmãos, nós estamos nesse projeto da transformação do Brasil.
E nós temos orado, lutado, jejuado, pedido para que Deus faça uma grande transformação nessa nação. Desde 2001, quando eu estive na Lagoinha, ouvindo aqueles homens, mestres da palavra, profetas de Deus, o meu coração mudou, porque o meu coração era cheio de pessimismo. Eu dizia para mim mesmo: Brasil não tem jeito. E ouvi o Senhor falando: Brasil tem jeito. Aleluia! Por isso mesmo estamos trabalhando, irmãos. E nós temos trabalhado muito na questão da transformação de cidades também. E eu queria dizer a vocês que no Brasil há mais do que 100 cidades onde o prefeito entregou a sua chave, a chave da cidade para Jesus de Nazaré. Mais de 100. Aleluia! Irmãos, e quando o prefeito entrega a chave, geralmente eu faço assim, e eu sei também que outros irmãos fazem, nós falamos assim. Eu digo: seu prefeito, o senhor então gostaria de repetir aquilo que eu vou falar? Depois de orar, depois de abençoar o ministério, o governo dele, a família dele, não é? Ler também Isaías capítulo 11. Então nós dizemos assim: seu prefeito, por favor, repita. E o prefeito geralmente diz assim: eu, fulano de tal, prefeito da cidade tal, a maior autoridade política deste lugar, entrego a chave da cidade a nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E declaro que todo o principado, potestade, governador deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal desta cidade estarão sujeitos a Jesus de Nazaré. Cancelo todo tipo de pacto, de compromisso que foram anteriormente feitos e digo ainda que a minha palavra é irrevogável. Fantástico, né, irmãos? Prefeito após prefeitos têm falado, declarado desta maneira. E a última cidade onde eu estive foi num lugar chamado Betim, junto de Belo Horizonte. O ano passado eu estive ali, o prefeito havia entregue já a chave, mas quando foi chegando no mês de outubro, recebi o telefonema do pastor que me convidou para fazer um curso intensivo de libertadores. Ele disse o seguinte: o prefeito quer que você vá almoçar com ele. Irmãos, eu levei toda a minha equipe e ali almoçamos. E o prefeito: Neuza, depois que nós entregamos a chave da cidade para Jesus Cristo de Nazaré, você não imagina o que aconteceu. Todos os projetos travados destravaram. E agora nós estamos no meio das obras. E depois, irmãos, ele foi reeleito nessa gestão. E agora, desta vez, ele mesmo confeccionou uma chave e disse: como eu fui muito abençoado, eu quero outra vez entregar a chave para Jesus. Aleluia. E foi o que ele fez. Ele está quase se entregando a Jesus. Amém? Tem um pastor ali cuidando dele e ele chama este pastor de nosso pastor. Aleluia, não é verdade, irmãos? E para vocês terem uma ideia, Betim eu fiquei sabendo, é um dos municípios que tem o maior PIB do Brasil. E também, Betim é a única cidade na América do Sul que conseguiu empréstimo do Banco Mundial. Aleluia. Fidelidade do Senhor, não é? Agora, irmãos, nós trabalhamos com cidade. Queremos libertar a cidade. Queremos curar a cidade. Mas a cidade também tem problemas. Pode ficar aprisionado. Por isso mesmo, eu queria ler com você Isaías 61, primeiro versículo. Foi lido por Rony Chaves ontem de manhã. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Eu estou lendo Isaías capítulo 61. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Ministério profético de Jesus.
enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ministério sacerdotal, a unção sacerdotal sobre Jesus. Anunciar a liberdade aos cativos e anunciar a libertação das trevas aos prisioneiros. Irmãos, unção real. Quando o novo rei chega numa situação, diz: agora sou eu quem reino. Todos os prisioneiros da antiga gestão estão livres. Está entendendo, irmãos? Em nome de Jesus. Agora existe uma particularidade neste versículo aqui. Anunciar a liberdade aos cativos. Até aí entendi que é anunciar a libertação. Ou expulsar demônios. Libertar as pessoas dos poderes das trevas. Mas libertação das trevas aos prisioneiros, ou abrir a prisão aos aprisionados, é uma outra tradução, era alguma coisa que sempre passou despercebido por mim. Mas desde 1999, nós temos aprendido, irmãos, que homens, mulheres, nós poderemos ficar aprisionados em determinados lugares, determinado espaço. O nosso espírito poderá ficar aprisionado conforme os acontecimentos da nossa vida. Seja traumas na infância, traumas no ventre, ou problemas terríveis durante a juventude, ou mesmo quando o pessoal passa por divórcio, ou mesmo quando a pessoa é consagrada a determinadas entidades espirituais. E só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui a história de uma mulher que teve vários problemas. E o problema dela estava ligado com abuso sexual. Mas, irmãos, não era qualquer abuso. Era abuso sexual de alguém que estava sendo visitado constantemente, toda semana, o primo dela ia para a sua casa, procurando ver quando é que a mãe da menina não estivesse, pegasse a menina sozinha. E todas as semanas, essa menina era abusada no sofá. Irmãos, descobrimos que essa moça, o espírito dessa moça estava aprisionada no sofá, por causa do trauma. Outro caso, vocês devem conhecer esse tipo de caso. Por exemplo, alguém que perde o vovô querido. E a pessoa diz assim: não, eu não me conformo. Não quero, eu não aceito, me leva, eu quero morrer com ele. Eu quero ser enterrada com ele. Você conhece essa história, não conhece? Então, irmãos, geralmente quando uma pessoa reage dessa forma, o espírito dessa forma é aprisionada no túmulo. Agora, Deus é maravilhoso. Deus nos ensinou como tirar este pessoal. Irmãos, há tantos casos. Tanto é que eu estou escrevendo um livro agora. Ore por mim para escrever rapidinho. Mas, irmãos, eu descobri também que a nossa nação está aprisionada. Ezequiel capítulo 37, pode ler? Pode abrir, por gentileza? Ali, é a história do vale de ossos secos. Esse texto também já foi referido diversas vezes aqui, desde aquele momento de apresentação da coreografia, tão lindamente colocada no nosso meio aqui. Até naquele momento também nós tivemos toda uma referência a Vale dos Ossos Secos. E eu queria ler, versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro no vale cheio de ossos, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele.
porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E depois você sabe muito bem que se tornou um grande exército. Versículo 9. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram. A nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Irmãos, Israel estava num túmulo. E o profeta teve que profetizar. E o Senhor abriu o túmulo. Em agosto deste ano, na nossa conferência da rede, no congresso, 12º congresso da rede de intercessão estratégica, Deus me mostrou claramente sobre isso aqui. Brasil dentro de um túmulo. E literalmente, quando fizemos o nosso ato profético, tiramos de uma caixa preta o Brasil, como ato profético. Amém, irmãos? Aleluia. E nisso, irmãos, uma profeta teve uma visão. A visão de que a igreja brasileira, o Brasil, estava dentro de uma caverna. Milhares e milhares e milhares de pessoas dentro de uma caverna. É estranho vocês ouvirem estas coisas, irmãos? E esta pessoa foi levada pelo Espírito Santo a dizer: há esperança, vocês vão poder sair. Irmãos, você pode imaginar? As coisas estão acontecendo. Cidades sendo visitadas por pessoas, a visão sendo passada, mas há um caminho muito, muito, muito longo. E eu creio que uma das coisas que nós temos que fazer é tirar o Brasil do túmulo. É tirar a igreja do túmulo. Aqui, como é que Israel se colocou no túmulo? Eu que entendo aqui, pecados após pecados foram cometidos e Deus o levou para outra terra, como cativo, cativeiro babilônico, cativeiro assírio. Então, irmãos, eles começaram a dizer: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Mas glória a Deus, o Senhor é aquele que abre o túmulo. Aleluia. Túmulo das nossas vidas. Alguns de vocês podem até estar aprisionados em um determinado lugar. Mas então eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, quais os pecados? Irmãos, por quê? As iniquidades dos nossos antepassados podem criar fundamento para que toda uma cidade fique aprisionada. Eu conheço cidades entregues, vocês também, a entidades espirituais. Cidades que foram arquitetadas segundo a inspiração do Egito. Isso é Brasília, você sabe muito bem. As cidades que foram arquitetadas de acordo com o traçado maçônico. Cidades aprisionadas. Cidades que têm que arrebentar os seus jugos. Mas aqui, eu comecei a procurar. O que Ezequiel poderia dizer sobre o túmulo? E no capítulo 34,
nós encontramos aqui o pecado dos pastores. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as preocupou, nem as procurou. E assim o Senhor toma providências. Irmãos, isto aqui é um retrato nosso, eu posso dizer. Irmãos, dando continuidade àquela visão daquela profeta que entrou naquela caverna, ela também descobriu que debaixo da nossa terra existe uma rede, mais ou menos na profundidade de 1,5 metro. Uma rede que está segurando todo o pecado se manifestar. E quem é que colocou esta rede para esconder os pecados? De acordo com a revelação, pastores e apóstolos. Por isso, irmãos, nós temos pedido perdão pelos pecados da liderança. Eu faço parte da liderança. O pecado do meu irmão é meu pecado. A minha vergonha é a tua vergonha, irmãos líderes. Temos pedido perdão e temos batido nesta tecla. Nós temos que nos arrepender. Quando lemos capítulo 34, nós podemos verificar que existe uma semelhança daquilo que está acontecendo no dia de hoje. Porque o evangelho mudou de cara. Hoje, os líderes, os pastores, querem igreja grande. Quando tem uma igreja pequena, no lugar dificílimo, lugar amarrado, dominado por principados, tem vergonha porque a igreja não cresce. E fica invejando as igrejas que estão crescendo. Irmãos, cada igreja é um caso. E Deus sabe disto, irmãos. Há lugares fáceis e há lugares difíceis. Um único método não se aplica em todas as circunstâncias. Irmãos, haja vista aqui no Rio Grande do Sul. Aqui os irmãos lutam. Irmãos jejuam. Há uma densa nuvem de opressão. Havia, né? Sobre este lugar. E Deus está quebrando. Em nome de Jesus. Como é que nós podemos imaginar 34 mil centros e terreiros espíritas de baixo espiritismo aqui? 2 ou 3% da igreja evangélica. Irmãos, é uma situação muito difícil. Então, se um pastor está aqui, orando, jejuando, trabalhando, tem uma igreja mínima, Deus sabe do seu coração. Mas hoje todos nós queremos ser grande, grande, grande. E quando alcançamos um determinado número, nós vestimos uma roupa de superioridade. E nós queremos exibir dizendo, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho televisão, eu tenho colégio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, nós temos que acabar com isto. E também, nós temos visto alguma coisa muito triste. Hoje os pastores estão protegendo as suas ovelhas, não dos lobos que levam ao inferno, mas hoje os pastores estão protegendo as suas igrejas, as suas ovelhas. Porque colegas, pastores, estão assediando as ovelhas. Estão entendendo, irmãos?
vamos colocar um nome. Havia uma igreja chamada Rebanho do Senhor. O pastor estava lutando. Tinha mais ou menos 20. Lugar dificílimo. Amarrado por tudo quanto é lado. Principados de toda espécie. Satanismo, magia, maçonaria. Aquele lugar duro. O pastor trabalhava. Estava levando cada ovelha passar por cura, por libertação. E enfatizava, queridos, amados, vamos nos arrepender. E venham se abrir, porque eu vou cuidar de você. Vou curar, vou te libertar, porque você está passando por um processo de transformação. Chega alguém de fora, convidado, vamos colocar um nome. Igreja de Todo-Poderoso. O pastor do Todo-Poderoso chega lá, então ele prega de uma maneira totalmente diferente. Pula, dança, gesticula. E as ovelhas que nunca tinham visto esse tipo de coisa ficaram encantadas, enfeitiçadas por aquele pastor. E foram abrir o coração. Pastor, o nosso pastor está pedindo que a gente se arrependa. Mas convertido não é suficiente, não. E este pastor, sendo desleal a seu colega, não, teu pastor está errado. Você não precisa de fazer nada disso. Quer vir para a minha igreja? Irmãos, de 20, metade foram para lá. E o pior que hoje, todos estes que foram atraídos, encantados por este outro, do Todo-Poderoso, estão hoje no mundo. Perderam o referencial. O pior que ainda, o pastor do Todo-Poderoso continua assediando outras igrejas. E uma igreja teve problema de, vamos colocar Nova Aliança. O pastor enfrentou um problema de rebelião. E como bons pastores, começaram a disciplinar os rebeldes. Mas aquele que estava assediando o Todo-Poderoso, o pastor Todo-Poderoso disse, não, imagine, seus pastores estão errados. Sem nenhuma ética, carregou também. Irmãos, que coisa triste. Essa é a história que nós estamos tendo nas cidades. E nós temos que pedir misericórdia. Pastores sem ética. Pastores que estão pensando em quê? Levantar um império seu, em vez de trabalhar para o reino de Deus. Então, irmãos, este tipo de pecado pode realmente levar toda a cidade a uma prisão. Agora, no capítulo 22 de Ezequiel, também nessa mesma linha de pensamento, aqui nós temos vários líderes, pessoas em posição de Israel pecando. No versículo 2, o Senhor diz através de Ezequiel, filho do homem, você julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes. E diga, assim diz o soberano, o Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio. E por se contaminar fazendo ídolos. Idolatria. Derramamento de sangue. Versículo 6. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está, usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado para pai e mãe, oprimido estrangeiro e maltratado órfã e viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. E vários pecados sexuais. E ainda, versículo 17, o Senhor diz, 18, filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória. Então eu vou derreter esta escória.
E ainda no versículo 26, seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões. Assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Então, irmãos, aqui nós temos alguns pecados. E também, o que tem acontecido, isso dentro da minha ótica, é que nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Irmãos, deixa eu só dizer uma coisa. Deus tem me dado a palavra de exortação. Agora eu sei, aqui no meio dos irmãos, há profetas que profetizam coisas positivas, porque isso vai acontecer. Amém, irmãos? Amém? Tudo aquilo que Haroldo Cavalheiro profetizou vai acontecer. Amém? Tudo aquilo que Rony Chaves profetizou sobre o futuro do Brasil vai acontecer. Amém? Agora, irmãos, quando nós recebemos uma profecia, nós não podemos ficar com os nossos braços cruzados dizendo assim, vamos lá, agora eu quero ver se vai acontecer. Não, nós vamos ter que trabalhar. E por isso que essa é a razão de eu falar sobre isto. Qual o nosso lado? Orar, jejuar, Senhor, o Senhor prometeu. Então nós queremos ver a transformação da nossa nação. Senhor, ainda nós temos tais coisas, mas o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Por isso que eu estou dizendo todas essas coisas. Por favor, não pense que eu sou uma pessoa apenas negativa, que eu estou só vendo coisa negativa, não é. Mas, irmãos, quando eu vejo o Evangelho sendo pregado por aí, eu fico meio preocupada. Por quê? Apóstolo Paulo tinha uma paixão. E eu sei que muitos de vocês são tão apaixonados quanto ele. Ele disse que ele tinha uma loucura. Olha o que ele diz no capítulo 11 do 2 Coríntios. Espero que você suporte um pouco da minha insensatez. Na outra tradução, eu quero que você suporte um pouco da minha loucura. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês, um zelo que vem de Deus. Eu os prometi vocês, coríntios, a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvia da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então ele está preocupado. E eu sou preocupada também. Por quê, irmãos? Sempre aprendi, desde a minha juventude, que isto era o cerne. Esse versículo era o cerne do nosso evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Amém? Eu sei que alguns de nós não gostamos. Por que negar? Negar o quê? Negue-se a si mesmo. E a palavra de Deus continua dizendo, renuncie tudo. Se você não renuncie tudo por amor a mim, por amor ao reino, não é digno de mim? Não é verdade, irmãos? Só que o que nós estamos vendo é um evangelho centralizado no meu projeto, no meu ministério, nas minhas construções, nos meus impérios, nos meus reinos, nas minhas ideias. E o Senhor disse, negue-se, negue-se, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar a nós mesmos.
Nós temos que pedir a Deus, Deus tenha misericórdia de nós. Sabe, irmãos, eu já falei isso diversas vezes, eu vou falar de novo. Um homem chamado Anthony LaVey, ele é fundador do satanismo. Ele definiu o satanismo como culto do eu. E o amor exacerbado do prazer. Culto do eu. Egolatria. Amor exacerbado ao prazer. E eu pensei assim, misericórdia. Se isto é verdade, tem tanta gente dentro da igreja com esta filosofia, esquentando o banco, usando o nome de Jesus. É ególatra. É ególatra. Centralizado no eu. O eu tem que morrer. Por isso ele diz, tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Agora, tome a tua cruz, irmãos, não é aquele peso que você fala assim, coitado de Jesus. A cruz dele era tão pesada que pediram Simão Sirineu para andar. Irmãos, a cruz é o lugar da morte. Não é o lugar do peso, andando com peso, mas é o lugar da morte. Na cruz Jesus morreu. Morreu fisicamente. Ele foi esfacelado. Ele foi esmagado. Ele foi separado do Pai. O sofrimento de Jesus era algo horrendo, horrendo, horrendo. Morreu no nosso lugar. Agora, irmãos, quando nós morremos na cruz, aleluia, depois na morte, o que existe? Ressurreição, amém? Quando morremos para o nosso eu, nós ressuscitamos como verdadeiro servo, discípulo, seguidor de Jesus. Estão me entendendo? Quando nós crucificamos os nossos projetos, o nosso projeto morre, mas ressuscita-se o projeto de Deus. Amém? Quando o nosso ministério é crucificado na cruz, ressuscita-se o ministério de Deus em nós. Estão entendendo, irmãos? Amém? Quando as nossas ideias são crucificadas, o que vai aparecer? É a ideia de Deus em nós. Amém? Então as coisas começam... Irmãos, não é só negativo, porque depois da morte existe a ressurreição, a Páscoa da ressurreição. Quando aquelas coisas em nós desaparecem e o Senhor começa a reinar nas nossas vidas. Eu sei que muitos de vocês morreram para vocês. Muitos de vocês já levaram e entregaram o seu ministério, disse Deus está aqui. Irmãos, esse ideal pode ser grande. Você sabe que quando o Paul Yong-cho chegou na igreja dele com 100 mil, ele falou assim, Deus, está bom, não está agora? Eu atingi o alvo, não é? É 100 mil. Eu tenho uma igreja de 100 mil membros. Só que 100 mil membros era projeto dele. E o que aconteceu? Não, meu filho, eu quero mais. Aleluia. Estão me ouvindo? Morreu o projeto dele, mas ressurgiu o projeto do Senhor na vida dele. Amém? E algumas pessoas, por vaidade, querem alguma coisa grande, grande, grande. E o Senhor vai dizer, você quer deixar o crescimento e o número comigo? E você vai ter que crucificar para que o projeto de Deus ressuscite em nome de Jesus. Aleluia! E uma outra coisa, dentro desse versículo mesmo. E siga-me. Seguir Jesus. De que forma? Há muita coisa, pode escrever livros sobre isto. Mas, irmãos, seguir Jesus é fazer exatamente como Jesus fazia. E eu estou tentando fazer isto, irmãos. Porque ele disse em João capítulo 15 para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. E eu concordo 100% que sem o Senhor nós não podemos fazer nada.
Jesus tinha autoridade de dizer isto, porque ele vivia esse versículo. Ele vivia essa verdade. O Filho do Homem nada pode fazer por si mesmo. Ele só vê o que o Pai faz. E faz igual o Pai. Por isso, quando Jesus abria a boca, havia ensino. Não era Jesus falando, era o Pai falando através dele. Quando Jesus curava, estendendo a mão, a virtude do Pai estava ali para curar. Quando Jesus comandava, cala-te, era o Pai através de Jesus. Quando ele trazia profecia, era o Pai trazendo profecia. Quando o Pai trazia, quando Jesus trazia palavra de conhecimento, era o Pai trazendo palavra de conhecimento através de Jesus. Quando ele tomava autoridade sobre os espíritos, era o Pai, através dele, tomando autoridade sobre os espíritos. Irmãos, nós estamos tentando aprender a viver isto. Porque Jesus era alguém que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Primeiro, esvaziou-se a si mesmo. Veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em uma forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Osama Bin Laden um dia vai se ajoelhar na presença de Jesus e a sua boca vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Os nossos presidentes, todos eles, incluindo o presidente Lula, vai ter que se ajoelhar na presença de Jesus e dizer: Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Porque Jesus, ele fez a parte dele. E ele é o nosso modelo verdadeiro. Não se apegou no fato dele ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, isto é, seguir Jesus, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Bem, irmãos, agora, diante de tudo isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que sair da prisão. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo: essa história de prisão não está muito clara para mim. Eu gostaria de ter muito mais tempo para explanar tudo. Mas hoje eu não queria falar sobre prisão individual. Eu me referi um pouquinho como exemplo à prisão individual. Mas realmente, eu estou trazendo aqui a você uma oportunidade para você também sair das suas prisões. Mas eu queria agora, junto com vocês, orar, pedir perdão pelos pecados que nós temos cometido geração após geração para aprisionar a nossa terra, aprisionar a igreja. Porque quando a igreja está liberta, irmãos, igreja restaurada, nação transformada. Enquanto a igreja não for restaurada, nós não vamos poder transformar a nação. Então vamos ficar de pé? Vamos orar agora? Por favor, levanta a tua mão e você vai dizer. Diga: Senhor Jesus,
E olha, vamos falar com bastante convicção, irmãos. Não faça essa oração com dúvida, a não ser que você não queira concordar de forma nenhuma. Eu te dou toda a liberdade. Você tem toda a liberdade. Mas faça com convicção. Diga, Senhor Jesus, nós estamos aqui para dizer, Senhor, precisamos do Senhor. Senhor, nós temos a nossa cidade, nação, aprisionados. Nós precisamos da tua ajuda para sairmos da prisão. Nós não queremos permanecer nos túmulos. Não queremos permanecer nas covas, nas cavernas. Nós queremos sair para a liberdade que o Senhor tem reservado. Em nome de Jesus. Israel saiu do túmulo porque o profeta profetizou. Porque o Senhor disse, o Senhor abriu os túmulos e nós pedimos que o Senhor venha fazer isto, a abrir os nossos túmulos, em nome de Jesus. E nesta hora, pedimos perdão pelos pecados. Em primeiro lugar, nós líderes, pastores, profetas, apóstolos, Senhor, pedimos perdão se estivemos aprisionando também as nossas ovelhas, fazendo das nossas ovelhas, mas na realidade são tuas ovelhas. Senhor, exploramos as nossas ovelhas, tiramos o couro das nossas ovelhas, fizemos com que elas nos servissem. Pedimos perdão, Senhor, em vez de trazer vida, em vez de consolar, confortar, limpar, curar, libertar, muitas vezes ignoramos o desespero dessas ovelhas, passamos por cima e passamos a dominar com ganância, com espírito de controle, manipulação. Pedimos perdão em nome de Jesus. A tua palavra diz que os príncipes também derramaram sangue. E nós oramos pedindo perdão pela idolatria dos príncipes. Sim, a nossa idolatria, a idolatria do ministério, a idolatria da denominação, a idolatria da visão. Pedimos perdão, a idolatria da igreja local, a idolatria do pastor, a idolatria do líder. Pedimos perdão, Senhor, pedimos perdão pela feitiçaria que acontece dentro da igreja, sendo manipulado pelo espírito de Jezabel. Pedimos perdão em nome de Jesus. Senhor, a nossa tentação tem sido de controlar tudo, massificando o povo. Senhor, produzindo milhares de iguais a nós, quando deveríamos levar cada um das nossas ovelhas para ser semelhante a Jesus de Nazaré. Pedimos perdão por toda manipulação, em nome de Jesus. Senhor, pedimos perdão porque há pecados. Pedimos perdão pelo todo o pecado de maldição familiar que nos vieram através dos pecados de tráfico de escravos no Brasil, roubo de terras, colonialismo, militarismo, injustiça
em aldeias, corrupção, ganância, orgulho, vaidade, assassinatos, crueldade, mentira, idolatria pelo ouro, furtos e mortes, brigas. Senhor, pedimos perdão a toda adoração que foi feita na origem das culturas, fundamentando a nossa cultura na adoração a outros deuses. Pedimos perdão, Senhor, por toda religiosidade falsa, cometida, consciente ou inconscientemente. Renunciamos todos estes espíritos que acompanham estes pecados, em nome de Jesus. Senhor, pedimos perdão por todo o espírito de competição que trouxe guerra, revolução, fascismo, feudalismo, comunismo, racismo, preconceito, contrabando. Pedimos perdão por toda a morte violenta que trouxe mancha para a nossa terra, fazendo com que o nosso povo fosse cada dia mais escravo da terra. Pedimos perdão, temos abandonado esta terra, dizendo que aqui não dá mais para viver. Pedimos perdão, Senhor, porque os nossos pecados têm feito com que a nossa terra vomite os habitantes, levando milhares de brasileiros a Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Pedimos perdão, Senhor, por toda doença causada pela adoração a falsos deuses. Pedimos perdão pelo imperialismo que foi imposto e nós até acabamos trazendo dentro da igreja. Pedimos perdão por todo orgulho de morarmos num país tropical que nos fez sentir melhor do que os outros, mas nunca chegamos a ser um verdadeiro mordomo desta oportunidade. Pedimos perdão, Senhor, por todo o trabalho forçado que nos foi imposto, buscando riquezas para os líderes. Também pedimos perdão pela miséria que foi vivida desde a época da colônia, nas fazendas dos escravos. Em nome de Jesus, Senhor, ainda nesta hora, como brasileiros, pedimos perdão, porque quase todos nós, 99% de nós, fizemos pacto com o preto velho, espírito de miséria, espírito de pobreza, de preguiça, de cansaço, de tristeza, de desânimo. Quando nós fomos benzidos, tenha misericórdia. Nós pedimos perdão e quebramos estes pactos em nome de Jesus. E renunciamos estes espíritos, espírito de miséria, espírito de pobreza, de preguiça, de cansaço, de enfermidade, de desânimo, em nome de Jesus. Pedimos perdão pelo espírito de independência que veio do inimigo, Senhor, trazendo também para nós
o espírito de independência para com Deus. Em nome de Jesus. Senhor, declaramos que somos dependentes de Deus. E somos servos do reino, onde Jesus é o cabeça. E todos nós, unidos, somos um. Senhor, todos os espíritos relacionados a esta confissão de pecados, nesta hora, nós renunciamos, amarramos, amordaçamos, ordenamos que saiam da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa circunstância, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade e do Brasil, em nome de Jesus. Senhor, declaramos agora, mais uma vez, que somos dependentes de Deus, somos servos do reino, em que Jesus é o cabeça, e todos nós unidos somos um. Declaramos a unidade do corpo de Cristo. Declaro o meu amor a meu irmão, e declaramos total submissão ao Rei dos Reis, a nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas.